Bruxelas ou Coimbra? Coimbra. Instagram ou Twitter? Twitter. Praia ou campo? Praia. Doce ou salgado? Salgado. Carro ou moto? Carro. Jeans ou vestido? Jeans. Cor-de-rosa ou branco? Branco. Filmes ou séries? Séries. Cães ou gatos? Cães. Acordar cedo ou acordar tarde? Acordar tarde. Boa. Lídia, foste a primeira mulher a ser eleita para o Partido Popular Europeu. Eu acho que fui a primeira de muitas e, portanto, só dei uma ajuda àquilo que, enfim, naturalmente se vai tornar mais comum, que é a participação das mulheres cada vez mais ativamente na política. E é muito curioso porque, na altura da minha eleição para presidente da Juventude do Partido Popular Europeu, recebi muitas mensagens no Instagram de raparigas que se identificavam 14, 15 anos, que me diziam: Lídia, tu és uma inspiração, és um modelo a seguir. E ainda hoje guardo essas mensagens porque gostava de, daqui por se calhar 10 ou 20 anos, ir ver o que é que estas raparigas, o que é que estas meninas onde é que elas estão, onde é que elas vão estar. E, portanto, mas eu acho que é encorajador e é muito acalenta ao espírito, não é? Para nós continuarmos nas nossas missões. E, portanto, é um sinal muito positivo. Aos 27 anos já estavas a caminho do Parlamento Europeu e deixa-me perguntar-te isto porque queremos mesmo saber. Viver na Bélgica é assim tão charmoso como parece? Depende. Eu gosto... eu já vivia em Bruxelas antes. É giro, é um ambiente muito cosmopolita, muito internacional. Pessoas de vários sítios, não só da Europa, mas também do mundo. Mas há sempre uma coisa, e isto é um bocado clichê, mas é verdade. Falta-nos o sol, falta-nos o mar. Nesses dois pontos eu diria que não é tão charmoso, mas é um ambiente eu acho que de grande aprendizagem. É ali uma bolha. Comparam às vezes com Bruxelas, com Washington. Eu não vejo isso, não vejo bem assim. Eu nunca tive a oportunidade de ir, portanto é mesmo curiosidade minha. É muito, enfim, é uma bolha com representação de todos os povos europeus, ou uma grande maioria de nacionalidades. E dizia de aprendizagem porque nós de facto podemos aprender e vamos vendo como é que às vezes há os estereótipos, não é? Felizmente ou infelizmente alguns estereótipos aplicam-se e nós podemos fazer esse tipo de observação, mas é sobretudo uma plataforma de aprendizagem, nós tentarmos compreender melhor o mundo que nos rodeia e em particular a Europa. E essas saudades de algumas coisas que mencionaste relativamente aqui, por exemplo, a Portugal, que temos todos esses fatores que lá se calhar não tens. Tu vens muitas vezes a Portugal ou a tua vida e idade também, se calhar agora ao contexto pandémico, já é uma vida muito mais centrada em Bruxelas e as vindas a Portugal são muito mais pontuais? Não. Eu venho agora em contexto pandémico, por acaso até estou em Portugal já há alguns meses, mas tendo em conta que eu fui eleita por Portugal e, enfim, pelo eleitorado, a base de apoio está em Portugal, eu venho com muita regularidade, não só por compromissos vários, mas também porque, enfim, há essa preocupação adicional depois também tenho a minha família, os meus amigos, também tenho amigos fora, mas, como eu dizia, a base de apoio, a base de suporte está em Portugal e, portanto, eu faço... há muitas semanas em que vou e venho, há algumas que também, enfim, às vezes quando temos uma folga, também é importante parar um bocadinho. E eu muitas vezes também, aos fins de semana, tenho que viajar para outros países da Europa para ir, enfim, ou a congressos ou a conferências das organizações que são membros da Juventude do Partido Popular Europeu e que eu, enquanto Presidente, tenho esses compromissos na agenda e que às vezes não me permitem então vir a Portugal. Mas tenho muito esse cuidado e, sobretudo,
Não sei se eventualmente se isto é importante contar, mas eu vou dizer, a nossa organização mensal do trabalho do eurodeputado passa por semanas de comissões. Portanto, eu sou membro da Comissão de Economia e Assuntos Monetários e de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar. Outra semana passa por reuniões de grupo. A terceira semana é dedicada à sessão plenária, portanto, uma semana de debates, de apresentação de relatórios, de votações. E depois uma quarta semana que é chamada a Semana Verde, que é a semana em que nós estamos em contacto com... Em contacto, eu não gosto dessa palavra, parece que estamos em contacto com o eleitorado, com as pessoas, isso não faz grande sentido. Mais perto, talvez. Que estamos perto, que estamos próximos, talvez seja a palavra melhor, e em que nós temos a liberdade de escolher a nossa agenda. Eu, normalmente, tenho uma agenda junto de organizações, da sociedade civil, para ir ouvir e para depois, enfim, isso dá-nos bagagem suficiente, não só para dossiês que eu esteja a tratar, mas enquanto política de ouvir as pessoas e de estar no terreno. Se bem que já me estás aqui também a responder, dada essa divisão em termos de semanas, à minha pergunta seguinte, que era como é que é a rotina, o dia-a-dia de trabalho, ou seja, o teu dia começa a uma hora normal, dentro dessas semanas que já mencionaste, como é que acaba, como é que tu acabas por fazer também a gestão do teu tempo pessoal e profissional, como é que isso funciona? Sim, começa a uma hora normal. É curioso porque nós, agora, por causa da pandemia e eu estando em Portugal, como a maioria, como todas as reuniões estão alinhadas pelo horário de Bruxelas, o meu dia ainda começa mais cedo. Okay. Portanto, mas em contexto normal, diria que uma semana, um dia de trabalho começa por volta das, 8, 9 da manhã, dependendo. Há sempre colegas mais madrugadores, quando nós temos algumas reuniões com eles. E tu és madrugadora? Não. Não sou muito, não. Eu não gosto nada de me levantar cedo, confesso, mas okay. Tem que ser. E que tem, um dia pode ser preenchido com mais de 12 horas de trabalho. Porque nós temos reuniões, não é? Temos reuniões de coordenação, temos reuniões com os outros relatores de relatórios que nós estejamos a participar. E depois temos também todo o trabalho de preparação, porque nós lidamos com matérias às vezes tão complexas e a única forma de darmos uma resposta credível e profissional é estudando esses temas. E, portanto, também há esse bloqueio da agenda e, portanto, varia bastante, mas são dias normalmente pesados. Talvez a segunda e a sexta-feira não sejam tão pesados, porque depois os deputados têm que viajar, são dias de trânsito para a grande maioria dos 700 eurodeputados, mas a semana normalmente é bastante concentrada com muitas reuniões, lá está, com a preparação, com entrevistas. Eu gostava um dia de mostrar... Poder mostrar isso, eu acho. Poder mostrar isso, porque às vezes as pessoas não... E é um lado, enfim, lá está, backstage do teatro das operações na política, e que as pessoas se calhar não têm tanta consciência, mas acontece. E às vezes nesses dias pesados ainda terminam com um jantar ou uma conferência. Enfim, nós somos bastante solicitados para conferências em Portugal, por exemplo, nas escolas, e portanto às vezes temos durante o dia, durante a parte da manhã, temos reuniões técnicas ou políticas e depois viajamos à hora do almoço e à tarde já estamos em Portugal, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, onde seja, para reunir, para fazer conferências. Portanto, são semanas bastante agitadas, eu diria nada monótonas. E tu, nessas semanas nada monótonas, tens ali tempo para aproveitar o facto de viveres num sítio tão central da Europa? Acabas por ter tempo também, até mesmo para conhecer, ou não sei se já conheces, alguns dos pontos ali mais próximos, tanto culturalmente como historicamente falando? Sim, dá algum tempo. Eu, por acaso, tento tirar proveito uma vez que tenho normalmente compromissos ao fim de semana, seja em Portugal ou pela Europa fora, por ser presidente do IEP,
eu tento sempre tirar partido dessas viagens e de ir conhecer melhor a Europa. Na Bélgica, enfim, eu já conheço relativamente bem, porque vivia lá já antes. Mas tenho esse cuidado, porque eu gosto muito de viajar e eu acho que nas viagens é quando nós aprendemos coisas que não conseguimos percepcionar no nosso dia-a-dia, não é? E também sou bom garfo, gosto de experimentar novos pratos e, portanto, aproveito esses momentos e esses momentos também são necessários para nós nos conseguirmos às vezes desligar. Distanciar. Exatamente, distanciar, desligar e conseguir ver o mundo, ver a Europa, ver aquilo que nos rodeia com outros olhos, porque às vezes nós somos de tal maneira embrenhados na nossa agenda, no nosso dia-a-dia, que de repente perdemos a noção, ou podemos perder essa noção de, ok, então mas deixa-me cá a tentar tal bolha ver isto. Que falavas há pouco. Sim, a tal bolha. E eu acho que é importante nós termos essa capacidade de desligar. Não é fácil. Não é fácil porque nós somos muito... Enfim, vivemos as coisas de tal maneira que, seja pelas notícias, pela comunicação social em Portugal ou em Bruxelas, entramos muito nesse mundo, às vezes um bocado fechado, e portanto às vezes é importante nós arranjarmos um escape. E as viagens, por exemplo, para mim funcionam como um escape. E alguma dessas viagens que te surpreendeu, algum país que de repente não conhecias e ao conhecer, de repente, um ponto positivo para este sítio? Olha, eu sou um fã da Grécia. Já estive na Grécia várias vezes, não é só pelas ilhas e pela paisagem, mas gosto imenso da sociedade grega, gosto imenso da gastronomia, gosto imenso da cozinha mediterrânica grega, mas gosto muito do lifestyle, sobretudo dos gregos, e tenho muitos amigos gregos. É um país que me fascina e sobretudo porque havia pessoas que diziam não sei o quê, quando normalmente vou a Atenas. Atenas não tem nada a ver, mas eu gosto, eu sinto-me lá bem, eu gosto de observar. É um povo muito... liga muito à cultura, tem essa dá importância tem essa importância e depois é muito curioso porque eu acho que são muito parecidos connosco, portugueses, em muitas coisas. E a primeira, ou a mais importante que eu identifico é a solidariedade. É a noção de sermos uns para os outros. Há muito esse espírito de comunidade e eu acho que isso é fantástico. Mas eu diria que a Grécia é de facto uma das minhas grandes paixões. Também gostei muito. Quando lá fui de férias, ainda assim. Também já lá fui de férias. Para além do teu trabalho, que claramente já percebi que vives com muita paixão, quais são assim os teus passatempos favoritos? O que é que te faz perder a noção completa do tempo? Olha, eu gosto imenso de ler e às vezes acontece quando me convidam para ir beber um café ou beber uma cerveja... Não me digas que preferes ficar a ler? Não, se eu estiver muito embrenhada, e já aconteceu, eu tenho que... Parece que tenho que acabar essa minha tarefa para depois ficar disponível para as outras. Eu gosto muito de ler, eu adoro ver séries. A mim acontece-me precisamente isso, é com séries. Que é, com séries também. Se calhar já lá vou. Não, eu adoro ver séries, sou grande fã de Netflix, HBO, Amazon Video, enfim, todas essas plataformas. O que é que estás a ver agora? Olha, eu acabei de ver ontem The Crown, Okay. a última temporada, que sou também sou grande fã. E hoje há uma produção de conteúdos de grande qualidade e nós aprendemos muitas coisas, enfim, mesmo em ficção, porque The Crown é algo ficcionado, que não é um documentário sobre a vida da coroa inglesa, mas gosto muito porque eu também faço determinado tipo de interpretações e até às vezes há coisas que eu posso usar. Há um exemplo paradigmático, a série Chernobyl, que para mim também é uma das favoritas. No final de Chernobyl, o narrador tem uma frase final sobre
a verdade e sobre o custo da verdade e da mentira, que se aplica muito às fake news e a este contexto assim meio desconfiado em que nós vivemos. E que eu normalmente utilizo, já utilizei em algumas conferências. Portanto, nós aprendemos com... Faz o quote. Faço o quote, sim. Não, porque é uma quote, está muito bem apanhada, no fundo o resumo da história de Chernobyl e a balança, os pesos na balança de facto, o custo da verdade e o custo da mentira. E que a verdade não tem ideologias, não tem religião, a verdade é a verdade. E por muito que se tente manipulá-la, há de sempre vir ao de cima. Mas pronto, isto para dizer que as séries, que sou grande aficionada em séries, gosto muito de fazer desporto, vou ao ginásio, gosto de andar de bicicleta e gosto também já disse isto publicamente, gosto de jogar PlayStation. Já disseste 2 vezes enquanto agora já? Pronto. Em não off sabia, e agora? Não sabia se tinha dito. Não, mas gosto muito. Então, assumo aqui se calhar o teu guilty pleasure. PlayStation? Talvez séries e ler. Ok, mais séries e ler. Mas a PlayStation é muito bom quando nós temos um dia pesadíssimo de trabalho e não me apetece fazer mais nada, às vezes nem racionalizar novamente todo o dia que se passou, só jogar. E, portanto, isso descomprime. Mas eu diria que séries e ler são mais o guilty pleasure. Okay. Sim. Se a partir de agora só pudesse estar num único sítio, idealiza, até ao fim da tua vida, onde escolhias estar? E pode, claro, ser um país, um sítio mais concreto, uma praia. Pois... Difícil. É uma praia, sim. Uma praia. Uma praia. Eu adoro praia e adoro praia no inverno. Portanto, no inverno e no verão, mas eu gosto muito. Só que eu não quero ser injusta com Portugal, como é evidente. Claro, não. Mas talvez, dada a minha paixão pela Grécia, eventualmente equacionaria numa ilha deserta. Talvez sem internet, sem nada. Não sei se eu ia conseguir sobreviver. Agora que estou a pensar nisso... É sempre um contexto idílico que depois acaba por... Eu acho que, pronto, é aquela imagem de nós Sim. estou desligada do mundo. Mas não sei se ia conseguir sobreviver. Eventualmente tinha que instalar lá internet satélite, qualquer coisa. 2 semaninhas no 2 máximo. semanas, sim. Obrigado mais uma vez. Obrigada, João. Gostei muito. Boa onda. Mesmo.